Palmas a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Você pode dar um amém mais forte? Glória a Deus. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra do Senhor? Levanta a sua mão. Glória a Deus. A Bíblia diz: melhor é o fim das coisas que o início delas, e é melhor ser paciente do que ser orgulhoso. Então nós vamos ver aqui a porção que Deus tem preparado para nós nessa noite. Eu particularmente estou muito animado para compartilhar essa palavra aqui de Jesus para a sua vida. Eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar as nossas vidas, se assim nós desejarmos. Amém? Vamos ler juntos Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 28. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar nela, senão você pode acompanhar aqui no telão também, nós estaremos lendo juntos o texto. Esperar o pessoal aí achar. Se você achou, diz amém. O pessoal é rápido de endereço aí. Está escrito assim: portanto, quem ouve as minhas palavras, e não só ouve, mas também as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7. É importante nós lembrarmos, e é importante mencionar, que Jesus está aqui concluindo o sermão da montanha, o ensino mais completo de Jesus, o principal ensino de Jesus, e aqui Jesus está concluindo tudo o que ele disse, porque a Bíblia diz que a multidão, ao ouvir estas coisas, não é somente esse texto que nós lemos, está dizendo tudo o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 6, a oração modelo, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 7, onde Jesus fala que a porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos que andam por ele, mas largo é o caminho para a perdição, e são muitos que andam por ele. Jesus também fala, nas palavras anteriores, que nós devemos cuidar os falsos profetas, porque eles vão vir ensinando, eles vão vir como lobo vestidos de ovelha, para arrebatar as ovelhas de Jesus Cristo, e nós devemos vigiar, olhar o que? Jesus nos ensinou a olhar os frutos, porque os frutos são muito mais importantes do que as palavras. Não dê atenção para quem fala bonito, dê atenção para quem tem frutos. É o que Jesus diz: não ouçam os falsos profetas, podem falar bonito, podem ter um bom discurso, mas não têm frutos. Analisem e olhem os frutos, é o que Jesus está dizendo. Também Jesus fala que haverá um dia, onde muitos chegarão diante dele, e falarão: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônios, e Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos
conheço vós que praticam a iniquidade. É prática. E aqui Jesus vem concluindo tudo isso. Ele está concluindo, e ele conclui com uma parábola. Ele conclui com uma analogia. Jesus não quer que a gente aprenda a construir casa. Alguns podem ter um chamado, ser construtores, empreendedores, que constroem uma casa. Isso é muito legal. Mas Jesus não quer aqui que nós todos nos tornamos construtores de casa. Jesus está falando da realidade da nossa vida. Então, ao apresentar tudo isso em Mateus capítulo 5, capítulo 6, e aqui no Mateus capítulo 7, ele diz: ao ouvirem isso, no entanto, portanto, concluindo, há dois grupos de pessoas. Jesus apresenta para nós dois grupos de pessoas: os que ouvem as minhas palavras e as praticam, e os que ouvem as minhas palavras e não as praticam. São dois grupos. Dois grupos que conhecem a palavra de Deus, que sabem da palavra de Deus, mas eles têm uma diferença. Um ouve e pratica, o outro ouve e não a pratica. Essa é a semelhança. O que me chama a atenção é que Jesus não conclui o seu ensino com um apelo. Jesus não conclui o seu ensino falando assim: olha, depois de eu dizer tudo isso do que você deve fazer na sua vida, que você deve cuidar do seu casamento, você não deve adulterar, você deve dar esmolas, que a sua mão direita faça o que a mão esquerda não está vendo, que você caminha a segunda milha se alguém te obrigar a caminhar uma, que você dê a outra face se alguém te der um tapa. Os ensinos presentes em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele fala uma parábola. E essa parábola nos provoca a viver a palavra de Deus. Jesus não fala: olha, levanta a mão, quem quer me aceitar, quem quer me seguir. Ele não, ele faz uma comparação. E essa comparação é a seguinte: que nós devemos ouvir a palavra e a praticar. Essa é a expectativa que Jesus tem conosco. Não que você chore na presença de Deus. É muito bom chorar na presença de Deus e sentir a presença do Espírito Santo. É muito bom ouvir a pregação da palavra de Deus. É muito bom ouvir a palavra de Deus. É muito bom estar num culto. Mas a expectativa que Jesus apresenta para nós é que nós podemos viver isso, mas que no fim isso deve produzir algo na nossa vida. Essa é a expectativa que Jesus apresenta para nós. Ele espera que nós sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Tiago diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quantas vezes nossa mãe nos disse: quantas vezes eu preciso dizer para você aprender? Quantos aqui já ouviram isso da sua mãe? Quantas vezes eu preciso dizer? Quantas vezes Jesus precisa dizer para nós entender a palavra de Deus? Porque os dois grupos conheciam a palavra de Deus. Os dois grupos ouviram a palavra de Deus. Não eram pessoas: nossa, que coisa linda, nova, nunca ouvi falar. Quantos aqui já tinham ouvido essa parábola? Levanta sua mão. Se você já tinha ouvido falar sobre a parábola da casa na rocha e na casa da areia, é conhecida. Nós conhecemos, mas o nosso erro está na hora de vivê-la. Na segunda-feira, no dia da adversidade, no dia de praticarmos, nós temos dificuldade. E é isso que nós precisamos vigiar. E é nisso que nós precisamos olhar. Porque a expectativa de Deus é que nós pratiquemos a palavra de Deus, que nós vivamos a palavra de Deus. Nós podemos observar nessa parábola 4 elementos principais. O primeiro deles é a rocha, Jesus Cristo. A rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra principal. E aquele que está fundamentado nela nunca será abalado. A nossa segurança. A rocha também fala sobre areia. O que representa areia? A areia representa as instabilidades da vida. O ser humano, ele vive buscando algo no que se apegar.
eu preciso me apegar em algo. Uns se apegam no dinheiro, outros se apegam na família de qual vieram, outros se apegam no seu trabalho. Não, se eu perder meu trabalho, o que será de mim? E tantas outras coisas. Outros se apegam com uma dependência emocional em um relacionamento. Tantas coisas em que nós nos apegamos e ali depositamos a nossa vida e a nossa confiança. E essa parábola nos mostra que todas essas coisas são instáveis. E um dia vai desmoronar. Um dia vai nos frustrar. E um dia vai nos machucar. Mas quem está sobre a rocha jamais será abalado. Também diz que tinham chuvas, rios e ventos. As situações da vida. Jesus, eu repito, como eu falei há 2 cultos atrás, no culto passado e hoje, porque foi o que Jesus disse. Jesus não nos chamou para uma vida sem problemas. Em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus diz: felizes são os que choram. Em Mateus capítulo 6, ao falar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque basta a cada dia o seu próprio mal. E aqui em Mateus capítulo 7, Jesus apresenta uma realidade da vida, onde nós vamos encontrar ventos, chuvas, tempestades. Essa é a realidade da vida. Não busque palavras que consolam o seu ego, mas não te apresentam a realidade da vida. A vida, segundo Jesus Cristo, é dura. Tem momentos de luta, de adversidade, mas Ele diz que quem está firmado nele não será abalado. É isso que Jesus nos ensina. E também Ele apresenta a figura da casa, a rocha, a areia, as situações, as chuvas, os rios, os ventos, e também a figura da casa, que representa a nossa vida, a nossa família. Todos nós estamos construindo uma casa, todos nós. Não tem ninguém aqui que não está construindo algo. Todos nós aqui estamos construindo a nossa vida, porque a casa representa a nossa vida, representa a nossa família, representa a nossa história. A questão é como nós temos construído a nossa vida. Como você tem construído a sua vida? É muito claro. Tem 2 jeitos de nós construirmos. 2 jeitos. Um jeito é não praticando a palavra de Deus. E esse é o primeiro jeito que nós vamos observar. Eu até intitulei esse subtítulo como a ilusão da hipocrisia. A principal característica da pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica é insegurança na vida. É uma pessoa que não tem segurança. Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo 27 ao 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. A hipocrisia é uma ilusão, é uma ilusão. Você aparentar viver algo que no fundo você não é. Isso é ilusão. É ilusão, porque Deus te conhece. Deus te conhece. Então você pode enganar todo mundo, mas Deus você não engana. Porque as 2 casas, aos olhos do homem, eram iguais. Eram iguais. Você olhava para uma casa e para outra casa, elas eram iguais. Não tinha diferença. Aliás, tinha uma diferença, mas que nós não podíamos verificar, que só as situações da vida iriam revelar, que era o alicerce delas, aonde elas estavam edificadas,
aquilo que ninguém via, aquilo que estava no oculto, aquilo que estava no interior, aquilo que estava de fora da aparência, era o que realmente importava. E é isso que Jesus ele vê na minha e na sua vida. Foi isso que ele falou para Samuel, quando foi ungir o rei, Davi. Samuel olhou Eliabe e falou: com certeza é esse o rei que o Senhor escolheu, olha o tamanho dele, ele é o primogênito dessa casa, ele é participante do exército, esse deve ser o rei que Deus escolheu. E Deus falou para Samuel: Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Aonde está o nosso coração? Talvez de aparência nós somos muito bonitos, todas as casas lindas, enfeitadas, cheirosas, mas aonde está o nosso alicerce? E é isso que a hipocrisia ela faz. Ela nos faz nós termos uma aparência bela por fora, porque é importante nós cuidarmos da aparência, mas não só da aparência, porque em Lucas capítulo 6, o texto correlato a esse, diz que aquele que construiu sobre a rocha, ele cavou fundo, até achar o alicerce. Nós temos uma vida de aparência, nós temos, a sociedade, a cultura, nós temos uma vida relacional, onde as pessoas não sabem o que está passando dentro de nós, mas nós também temos uma vida interior, a qual nós devemos cultivá-la. Só que parece que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas em aparentar algo, e não cuidar do que realmente importa, que é os alicerces, é o que está dentro. Nós devemos fazer sem negligenciar o outro, porque a situação não é se vierem as tempestades, é quando vierem as tempestades. As tempestades vão vir, só que se nós não tivermos uma vida alicerçada, as tempestades vão derrubar a nossa casa, e grande vai ser a nossa ruína, como diz a palavra de Deus. Então a vida de aparência é uma vida ilusória, é uma vida que pode ser sustentada por um tempo, mas vai chegar um tempo que não vai ser mais sustentável, vai ser inseguro, vai cair, porque não tem firmeza, não tem alicerce, não tem princípios, não tem caráter, não tem integridade. Quando as circunstâncias da vida vierem, e elas virão, a casa cairá. As nossas decisões fazem parte da construção da nossa vida. Como então eu construo a minha vida? Com aquilo que você decide. As suas decisões diárias dizem o que você quer para a sua vida. Mesmo que talvez você tente esconder isso, ou enganar a si mesmo. Eu decido assim, eu sou assim, porque eu vi meus pais a vida inteira fazer isso. Não, eu sou assim porque, olha o lugar que eu trabalho, não tem como eu ser diferente. Nós apontamos dedos para não assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Só que as consequências das nossas escolhas, vai ser nós que vamos viver, não vai ser as pessoas a qual apontamos. Assim como foi com Saul, ele fez o que não deveria fazer, sacrificou antes de o profeta chegar, e depois usou a desculpa, não foi o povo que quis, o povo que pediu, mas a escolha era dele. Assim como Davi, quando pecou e foi confrontado, ele não teve o erro de Saul, ele falou, eu pequei, e foi pedir perdão para Deus. Que lindo exemplo o de Davi. Todos nós erramos, mas aí a gente olha para o nosso erro e fala, eu pequei, não foi fulano, não foi meu pai, não foi meu trabalho, fui eu que errei, e a gente conserta o que tem que ser consertado. É assim que nós construímos a nossa casa sobre a rocha. As adversidades, elas só revelam onde realmente estamos firmados. Nós pensamos que as adversidades são ruins,
mas na verdade elas são uma bênção, porque elas revelam e elas nos fortalecem. A Bíblia diz que tem motivo de grande alegria o passar por muitas provações, porque a provação ela produz perseverança, um caráter aprovado, uma fé que agrada a Deus. As adversidades são uma bênção na nossa vida. Como eu falei, 2 grupos, e esse é o segundo grupo do qual eu e você fizemos parte. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. A principal característica desse grupo é segurança. Nós estamos seguros, porque Jesus está nos sustentando, porque Jesus está na nossa vida. Você já conversou com uma árvore? Sim ou não? Tem psicóloga que fala que tem que abraçar a árvore. Eu não entendo muito bem isso aí. Eu acho meio loucura. Tem psicóloga que fala. Minha irmã um dia falou que a psicóloga mandou ela ir na escola e abraçar a árvore. Não sei por qual motivo. A gente não conversa com árvores. A gente come daquilo que a árvore produz, do fruto dela. E assim é a nossa vida, com Deus, com Cristo. Os nossos frutos, eles precisam ser evidentes. Porque quando nós não temos frutos, nós vamos ter um discurso, nós vamos ter uma palavra. Ah, não deu por isso, não fiz por isso, não fiz por aquele outro. Ao contrário daquele que tem fruto, ele não fala nada. Ele só apresenta o fruto. E é isso que nós precisamos buscar. Olha as características daqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A casa é sustentada por algo que está escondido. Aos olhos de todos, nós somos como todo mundo. Mas tem um alicerce, o qual ninguém vê, que nos sustenta. Pode ser que para as pessoas do nosso trabalho, do nosso círculo, você é só mais uma pessoa. Mas você sabe aonde você tem construído a sua vida. E você sabe que Cristo é poderoso para sustentar a sua vida. E não vai deixar nada te abalar. Não vai deixar nada te destruir. Porque Ele é a nossa segurança. Ele é a âncora da nossa alma. Ele é que nos sustenta de pé. Se não for Jesus na nossa vida, nós não ficamos de pé. Essa é a segurança daquele que ouve essas palavras e pratica. Ele tem uma convicção tão grande na palavra de Deus, que ele fala, eu vou obedecer o que Jesus fala, porque eu quero construir a minha casa no alicerce, na rocha, porque quando os ventos vierem, as águas baterem contra a minha casa, eu permanecerei em pé, porque aqueles que creem em mim, permanecerão para sempre. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. São palavras de Jesus. A nossa vida com Cristo, ela não tem fim, ela é de glória em glória. Melhor o final das coisas que o início delas. Pode estar doendo agora, pode estar tendo vento agora, mas nós temos Jesus Cristo na nossa vida, e isso basta. Isso basta. Isso nos sustenta de pé, mesmo que ninguém veja. Você só permanece em pé, com Jesus sustentando você. A tempestade, ela é inevitável, ela vai vir. Outra característica. As pessoas podem não ver, mas quem nos sustenta é Deus. Não há nada de bom ou de ruim que nós possamos fazer para evitar as situações adversas da nossa vida. Nenhuma das duas situações, a pessoa fez algo de bom ou de ruim, porque a vida, ela tem momentos, tempo de alegria, tempo de choro, tempo de festa, tempo de luto, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar, de se abraçar. Há um tempo certo para todos os propósitos debaixo do céu. Então não tem nada de bom que você possa fazer para não ter dias difíceis na sua vida. Pode ter o dinheiro que for, morar no lugar que for, no país que for, vai ter momentos de adversidade. Também você não pode fazer nada de mal para que as adversidades venham, porque elas vão vir, elas são inevitáveis na nossa vida.
E nós, o quanto antes entendermos isso, melhores nós vamos viver a nossa vida e construir a nossa vida. Porque é uma ilusão nós pensarmos que viveremos uma vida sem adversidades. É ilusão, elas virão. Obedecer a Cristo é a melhor forma de declarar que nossa vida pertence a Ele. Obedecendo. Você sabe qual que é o alfabeto de Deus? Obedecer. Esse é o alfabeto de Deus. É assim que nós vivemos a nossa vida com Deus, obedecendo a Ele. Porque Jesus, Ele falou, nos versículos anteriores, muitas pessoas vão chegar diante dEle, no último dia, no grande dia, e haverá um dia de julgamento, o dia onde todas as coisas serão equalizadas, julgadas corretamente pelo justo juiz. Muitas pessoas vão falar: Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. O nome de Jesus é poderoso. Você orar para um enfermo, ele ser curado. O nome de Jesus é poderoso. Ao você declarar o nome de Jesus, uma pessoa angustiada com depressão ser transformada e ser revigorada. Não é o poder do mensageiro, é o poder do nome de Jesus. E as pessoas vão confundir isso com ter um relacionamento com Ele. E vão falar: Senhor, em teu nome eu fiz. E Jesus vai falar: eu não conheço. Porque Jesus fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é o que me ama. É o que Jesus falou. Não é só os que ouvem, muitos vinham ouvir. Era uma multidão que estava com Cristo no monte, de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, era uma multidão, e eu garanto para você que todos gostaram, todos acharam lindo o que Jesus falou, mas não foram todos que viveram. E esse é o grande desafio de nós cristãos, não só frequentar uma igreja. Você pode ouvir essa mensagem 1000 vezes e não mudar a sua vida, ou você pode ouvir essa mensagem uma vez e ela transformar a maneira de você viver. Não é sobre o quanto nós ouvimos, mas é sobre o quanto nós vivemos a palavra de Deus. Porque daqui 1 ano, meus irmãos, essa palavra vai ser pregada de novo, até antes. Talvez domingo o pastor Daniel pregue essa mesma mensagem. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela é imutável e viva. Então não é sobre quantidade, é sobre nós vivermos aquilo que nós sabemos. A gente precisa aprender muito ainda sobre a palavra de Deus, mas aquilo que nós sabemos precisa ser traduzido em atitudes, em vida, em atitudes, em obediência. Porque no fim, Jesus concluindo, fala: no fim é isso que importa. Não é o que nós falamos, mas é o nosso caráter. É onde nós temos construído a nossa vida. Assim como a rocha sustenta a casa, a nossa obediência nos permite ser firmados em Cristo. A casa precisa da rocha, e nós precisamos de Jesus. Essa é a comparação da parábola. Não é para nós sairmos construindo, mas sim construir a nossa vida em Jesus. Não é sobre construir casa, é sobre construir a nossa vida em algo que é inabalável, é imutável, permanece o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo para sempre. Aquele que tem o nosso amanhã em suas mãos, independente do governo, independente da economia, independente do que esteja acontecendo, nós não seremos abalados, porque o nosso Deus é poderoso. E termina-se o Sermão do Monte, agora com a multidão falando, não com Jesus falando, mas com a multidão. Vamos ver o que a multidão fala, versículo 28 e 29. Assim são vocês. Não, é o 7, 28 e 29. Isso. Quando Jesus acabou o sermão, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Por que que elas ficaram maravilhadas? Versículo 30. 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei.
Os mestres da lei também ensinavam, mas eles não viviam aquilo. E Jesus tinha autoridade, porque antes de começar a ensinar foi enviado ao deserto. Jesus, ele não nos pede para viver algo que ele mesmo não tenha passado. Ele foi feito como homem, passou pelo que eu e você passamos e venceu, para declarar para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, olhem para mim, eu venci o mundo. Jesus passou por tudo que nós passamos: tristeza, lágrimas, alegria, tentação, provação, mas em tudo ele foi aprovado e não pecou. Por isso que hoje eu e você temos a esperança de termos uma vida inabalável, não pela nossa capacidade, mas porque Cristo é vitorioso. Filipenses capítulo 2, vamos ler do versículo 4 ao 5 para encerrar. 5. Seja o modo de vocês, de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus. Ele, apesar de ser Deus, ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor é digno da nossa vida. Se tem algo que vale a pena nós gastarmos a nossa vida, é entregando ela para o Senhor Jesus, é vivendo aquilo que Ele nos ensinou, porque o Senhor é digno da nossa vida, Ele é digno. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Que nós possamos viver uma vida não mais gastando energia naquilo que é palha, naquilo que se esvai, mas possamos viver uma vida construindo no nosso alicerce, que é Jesus Cristo. Você deseja isso para a sua vida? Então fala um amém, e você pode dar uma salva de palmas a Deus, pela palavra do Senhor. Vamos se colocar em pé, para parecer que o culto está acabando. Quinta que vem tem mais, quinta da vitória, será o melhor culto até hoje, o melhor culto até hoje. Você é esperado aqui nesse lugar, e não só isso, esperamos que você convide e traga pessoas, faça a boa diferença na vida das pessoas, amém? Porque Deus deseja que você seja abençoado, mas que você também seja um abençoador, em você e através de você. Se você pode, coloque a mão no seu coração, vamos orar junto a Deus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. O Teu ensinamento é lâmpada, é vida, é poder, é o que conduz a nossa vida. Na Tua palavra está escrito: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Oh Senhor, a Tua palavra foi apresentada aqui, Pai, nessas 3 quintas-feiras, Pai, o sermão da montanha, o ensino que o Senhor trouxe para nós, para que nós possamos viver uma vida abençoada, uma vida feliz, como o Senhor diz em Mateus capítulo 5, Pai. Nós queremos ser pessoas bem-aventuradas, nós queremos ser pessoas felizes na nossa vida, Pai, e também ter a segurança, Pai, que nada pode nos abalar, porque nós estamos construindo a nossa vida em Ti. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver a Tua palavra, porque nós entendemos hoje que não basta nós somente conhecermos ou sabermos a Tua palavra, nós precisamos vivê-la, Pai, no nosso dia a dia, nas nossas práticas. Então nos ajuda, Pai, nos mostra, Pai, no que nós podemos viver a Tua palavra, Pai, quais atitudes o Senhor quer transformar, o que o Senhor quer fazer, Pai, o que o Senhor quer que nós façamos, Pai, ou o que o Senhor
Senhor quer que nós deixamos de fazer, nos mostra, Senhor. Nós queremos ser obedientes àquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Nós queremos construir a nossa vida em Ti, que é a nossa segurança. Em Ti nós não seremos abalados. E essa, Senhor, é a nossa esperança, essa é a nossa segurança. Então nos ajuda, Senhor, porque nós somos fracos e limitados, mas o Senhor é vitorioso, e nós dependemos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, ao Senhor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Então que você também seja uma bênção na vida das pessoas. Eu gostaria de saber quantos estão aqui num propósito, numa campanha de 7 quintas-feiras. Levanta sua mão, você que está apresentando uma causa específica ao Senhor. Glória a Deus, temos algumas pessoas, bastante pessoas participando. Eu gostaria de saber se tem alguém que deseja hoje iniciar um propósito de estar aqui 7 quintas-feiras. Também levante a sua mão, de forma que você vai fazer um compromisso para estar aqui apresentando algo, e eu creio que Deus responde oração. Peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Que o Senhor venha de encontro a cada necessidade apresentada aqui no altar do Senhor. Então agora todos levantem as suas mãos na posição de receber, para nós irmos para a nossa casa, para os nossos afazeres. Senhor Jesus, que o Senhor levante o teu rosto sobre a tua igreja e dê a paz. Que todos aqui, Pai, possam sair nas consolações doces e marcantes do Espírito Santo. Leva cada um em segurança, Pai, às suas casas, aos seus afazeres. Que todos possam aqui, Pai, ser produtivos e prósperos, Pai, nos seus trabalhos, nas suas profissões. Possam ter um fim de semana abençoado, Pai. E nós concordamos e ligamos aqui que o culto de quinta-feira que vem será o melhor culto até hoje. Haverá um mover tremendo da Tua presença. É o que nós desejamos e nós declaramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e você tenha um fim de semana abençoado.